No nosso Café com Fé de hoje, nós iremos dar continuidade ao estudo sobre as lições que Agar, a serva de Sara, nos ensinou. E a primeira lição que a gente aprende com ela, e talvez uma das mais importantes, é se proteger contra as tentações. Bom dia, bom dia, bom dia, sejam muito bem-vindos. Hoje é sexta-feira, dia 30 de dezembro de 2022. A última sexta-feira do ano está começando. A mamãe está atrasada, mas para honra e glória do Senhor nós estamos aqui. Depois vai lá nos stories para ver o rolê da madrugada. Bom dia, Levi, Deus abençoe. Mas não poderia deixar de estar aqui. Realmente só não virei fazer o Café com Fé por alguma coisa que me impeça realmente de estar aqui, mas com a permissão do Deus que a gente serve, Deus vivo, cá estamos para honrá-lo, né? Em mais uma manhã no nosso devocional. E lembrando que hoje nós também temos um encontro ao meio-dia, muito importante, onde eu vou abrir meu coração e contar um pouco de todas as experiências da minha maternidade em 2022 e como ter vivido a infertilidade pré-maternidade me ajudou na minha maternidade hoje. É muito importante para quem é tentante e se pergunta manhã após manhã o porquê de estar vivendo a infertilidade. Muitas respostas viraram na minha cabeça nesse ano e eu quero compartilhá-las com você hoje, ao vivo, meio-dia no meu canal do YouTube. Então, não percam. Vamos lá para o nosso estudo de hoje? Já pega a sua Bíblia, já pega o seu café e vamos concluir, né, as lições. Acredito que a gente conclua hoje as lições de Agar. Podemos aprender muito com a vida de Agar. Em primeiro lugar, devemos aprender a nos proteger contra as tentações, mesmo quando elas são forçadas sobre nós. Para os costumes daquela época e cultura, pode ter sido considerado uma honra uma escrava ser entregue para o seu amo para dar-lhe filhos. A Bíblia pouco relata sobre os antecedentes de Agar. Não sabemos se ela acreditava e adorava a Deus. Também não podemos afirmar que compreendia se a ordem sobre ela era correta ou não. Não sabemos se Agar poderia recusar-se ao que lhe fora ordenado. Mas isso não muda o fato da imoralidade sobre o pecado. Sabe aquela história assim de, eu não tive escolha? Numa traição é muito comum que marido ou mulher digam, eu não tive escolha, eu fui pressionado, eu fui tentado, eu fui induzido, eu fui conduzido. Aqui já ficou muito claro que mesmo que você não tenha consciência de que aquilo era errado e que você foi induzido, né, a fazer o erro, e aqui diz que a Bíblia não relata se Agar tinha conhecimento, né, bíblico para poder saber o que era certo ou errado, mas perante Deus foi um ato imoral, foi um ato praticado fora da vontade do Senhor, né? Segundo, Agar nos mostra a insensatez de tomar decisões precipitadas, isso é muito importante também. Ela não deveria ter fugido pela primeira vez. Cada vez, olha, importante, tentantes ouçam isso aqui, importantíssimo. Cada vez que tentamos controlar nossas próprias ações e adiantamos-nos a Deus, podemos ter certeza que só encontraremos mais problemas à frente. Quando a gente quer ter controle sobre as coisas, quando a gente quer fazer tudo do nosso jeito e acredita que Deus está demorando, porque Deus não está me ouvindo, porque eu estou pedindo, será mesmo que Deus não está fazendo? Será que é a gente que está com tanta pressa no processo que não está vendo
as coisas se encaixando e sendo feitas dentro do tempo do Senhor, né? Agar ainda foi feliz que Deus foi lá e buscou ela de volta, né? Para a promessa. Mas na nossa jornada, né? Como é isso na nossa jornada? A gente tem tido paciência para esperar no Senhor, para aguardar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, né? Olhando pelo lado positivo, e tudo, né, na vida tem um lado positivo, né? A gente vem falando disso. A vida de Agar revela o cuidado e a preocupação que Deus demonstra aos necessitados e humildes. Agar nos ensina que podemos encontrar refúgio em Deus em meio às adversas situações da vida, né? Assim como vimos na vida de Sara, a história de Agar nos lembra o quanto Deus é soberano. Ele nos mostra sempre os seus planos e sempre os promete e cumpre. Então Deus, ele de uma maneira ou de outra, ele vai nos mostrando qual é a vontade dele para a nossa vida. E se ele nos promete, ele cumpre. A questão é o quanto a gente tem permitido que Deus trabalhe de fato conforme a vontade dele na nossa vida, né? Porque às vezes a gente reclama que as coisas não saíram como a gente esperava, mas a gente esperou realmente debaixo da promessa do Senhor, aguardou de fato que Deus fizesse a obra por completo? Ou a gente se apurou, a gente tentou resolver as coisas da nossa maneira e aí quando viu que não ia conseguir, retorna para a presença do Senhor. Mas tudo tem consequências. Se você saiu da promessa e tentou resolver sozinho e depois volta, você vai trazer sequelas disso junto. A promessa não vai se cumprir totalmente como Deus planejou, porque você foi lá e meteu o bedelho. Entende? A gente precisa ter essa sensibilidade. A tentante precisa compreender para o que ela está sendo chamada, para o que ela está sendo preparada, né? E a gente vai aprofundar um pouco mais nisso na live do meio-dia hoje. Estejam na live, vai ser muito, muito importante. E aí, a gente encerra dizendo assim, né? Talvez você não conheça a Deus, né? E se pergunte como pode conversar com ele e contar-lhe seus problemas. Isso aqui é muito bacana, porque eu recebo perguntas nesse sentido de você fala tanto sobre falar com Deus, sobre ouvir Deus falar, mas como, né, fazer isso? E aí, aqui vem dizendo assim, ó, a Bíblia nos diz, no livro de Romanos 10:13, se você tiver com a sua Bíblia aí e quiser acompanhar, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se você, pela fé, pedir a Deus por salvação, ele ouvirá, pois ele enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz por nossos pecados. Ele ressuscitou dentre os mortos. Com certeza existe um intenso amor de Deus sobre nós. Confie nele ainda hoje, né? Para os cristãos, é difícil confiar em Deus quando as circunstâncias estão fora do controle. Eu poderia até trocar essa frase aqui, né? Para as tentantes, para as mulheres que estão com dificuldade para engravidar, confiar em Deus quando as circunstâncias estão fora do controle é difícil. Olha que frase preciosa. Podemos encontrar o segredo de poder confiar em Deus. Não importa as situações, somente ao percebermos que Deus está no controle, Ele sabe o que acontece em nossas vidas. Nada o surpreende. Quando aceitamos o que Deus permite acontecer em nossas vidas, podemos dizer como o rei Davi: o caminho de Deus é perfeito, lá em Salmos 18:30. Então não há nada que aconteça sobre a sua vida que Deus não tenha controle, que Deus não tenha conhecimento. Então, toda vez que você pergunta assim, Deus não está me vendo, Deus não está me ouvindo, Ele está, minha amada.
Ele tá, preciosa. Vemos essa verdade confirmada pelo apóstolo Paulo. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Lá em Romanos 8, 28. Então, todas as vezes em que você acreditar que as coisas não estão saindo como você planeja, pare e tenha um momento de reflexão e um momento de conversa com Deus. Como conversar com Deus? Da maneira como você se sentir melhor. Deus é seu amigo. Deus é aquela pessoa que quando você não sabe para quem recorrer ou com quem conversar, é com Deus. Fecha a porta do seu quarto, dobra o seu joelho, seja onde você estiver, dentro do seu carro, na academia, enquanto você faz a sua caminhada, seja como for. Quando você acreditar que as coisas estão fora de controle, é porque na verdade você não tem o controle, mas aquele que te ama, aquele que te criou, aquele pelo qual você espera pelo seu filho, ele sim tem o controle sobre tudo na sua vida. Ele sabe exatamente tudo que está acontecendo. Então, quando você acredita que está sozinha, você não está sozinha, preciosa. Deus te criou, Deus permitiu que você vivesse por um propósito. E lá em Romanos 8, 28, a palavra do Senhor nos confirma isso. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Na sua dificuldade existe um propósito. Deus está te preparando, Deus está te capacitando. Nada do que você está vivendo é em vão, é por acaso. Deus sabe de todas as coisas e a sua vida não é em vão. A sua vida tem um propósito. Você não controla. Eu sei que é muito difícil esperar no Senhor quando parece que as circunstâncias estão difíceis e fora do controle, mas é porque nós, enquanto seres humanos, temos necessidade de controle, mas o controle da vida está nas mãos do Senhor. É através da permissão de Deus que o seu filho virá para a sua vida. Então, se apegue no Senhor. Bateu desespero, bateu vontade de desistir, de largar tudo, de chorar, de sair correndo, dobre o seu joelho, fecha o seu olhinho, não importa onde você estiver, aquele que te criou é também quem vai permitir que você seja mãe com um propósito. Ser mãe é diferente de ter um filho. Ser mãe, existe um propósito para a sua vida em ser mãe, ok? Essa é a palavra que eu quero deixar para vocês nessa manhã de sexta-feira, uma palavra preciosa, poderosa da parte do Senhor, e muito feliz por poder compartilhar com vocês. Então vamos fazer nosso momento de oração para a honra e glória do Senhor, né? Converse com Deus, Ele é seu melhor amigo, né? Ele é aquele que vai te ouvir e você tem a certeza de que ninguém vai saber da sua dor além dele, ok? Senhor, meu Deus, meu Pai, chego em tua presença para te louvar e te agradecer, Senhor Deus, bendizer ao teu nome, ó Pai, para a honra e glória de ti, Senhor. Eu peço que esteja conosco nesta manhã, Senhor Deus, abençoando a vida de cada preciosa aqui, Pai. Que o Senhor possa nos perdoar pelos nossos erros, pelos nossos pecados, Senhor Deus, pelas vezes em que pensamos que o Senhor nos abandonou, por todas as vezes em que acreditamos que temos o controle, Senhor Deus, e fugimos da Tua vontade sobre as nossas vidas, ó Pai. Nos conduza, Senhor Deus, para a Tua vontade, para o Teu propósito sobre nós, que cada uma, Senhor Deus, que me ouve nessa manhã consiga entender o motivo pelo qual está vivendo cada circunstância, o que precisa aprender a partir, Senhor Deus, dessa dificuldade, o que é que o Senhor tem para a vida de cada uma, Pai. Dê discernimento e sabedoria para que nós possamos compreender a Sua vontade sobre a nossa vida, Pai. Nos abençoa nesse dia, nos proteja e nos guarde, Senhor. No nome do Teu Filho Jesus é que eu oro. Amém. Amém, amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja conosco neste dia. Abençoada seja a nossa sexta-feira, a última sexta-feira de 2022.
Que as bênçãos do Senhor estejam sobre a sua vida. Beijo, beijo, beijo. Gratidão, gratidão, gratidão.